aula de hoje assim, algo mais leve, mais leve no sentido literal da palavra, tá? Porque para o paciente que sofre de constipação seria algo mais pesado, inclusive, tá? Ele está preso, né? E acontece o seguinte, gente, é uma afetação muito frequente, ou seja, ela se torna cada vez mais frequente no passar dos anos. Quanto mais idoso o nosso paciente vai ficando, a constipação vai se tornando mais frequente, tá? E essa patologia aqui, esse achado em si, ele acaba por comprometer a qualidade de vida desse paciente. Então, essa informação também é interessante. Além dela ser frequente, ela compromete a qualidade de vida desse paciente. Vocês imaginam, ele sofre para ir no banheiro, né? Então, não sei se alguém aqui da aula já sofreu, ou tem algum parente que tenha constipação e etc. Então, o paciente sofre para ir no banheiro, né? Ele sente muita dor, machuca, leva a fissuras anais, né? Depois vocês vão ver daqui a pouquinho a sintomatologia, tá? E também essa constipação, inclusive, ela assenta algumas vezes como sinal de uma patologia sistêmica, de uma neoplasia, por exemplo, né? Então ela pode cursar com a patologia sistêmica. Então, o teu motivo de consulta pode ser uma constipação, né? Ele está falando para vocês assim, doutora, eu estou com o intestino preso. Beleza. E aí vocês vão ver que essa constipação em si, que vocês não podem menosprezar, pode ser, por exemplo, por um hipotiroidismo. Vocês lembram do hipotiroidismo? Que é aquele paciente que ficava lento, o metabolismo lento, cursava com constipação. Então, a constipação é um dos signos de patologias sistêmicas, inclusive, tá? Pode ser um signo de uma neoplasia, inclusive também uma neoplasia de cólon, por exemplo, tá? Então, é uma patologia bem importante e tem que ser desenvolvida com vocês, não tem jeito, tá? E aí, o que acontece? O médico, na opinião do médico, assim, o paciente com constipação, ao ver, no olhar dele, o que ele precisa saber? Ou o que ele já pensa? Meu, uma defecação difícil. O paciente falou defecação difícil, ele já pensa, meu, constipação, né? Ou na cabeça dele já, ó, quantas vezes por semana, mais ou menos, o senhor vai ao banheiro? 2 vezes. 2 vezes na semana? Na semana, constipação. Então, o raciocínio dele já é mais rápido, né? Ele já pensa assim, poxa, menos de 3 vezes na semana e com uma sensação dificultosa, esse cara está com uma constipação, ou essa mulher está com uma constipação. Simples. Agora, na cabeça do paciente, é tudo que ele já vivencia. E, às vezes, para alguns pacientes, isso aqui já é normal. Então, o hábito dele defecatório, sofrido, já é normal, inclusive. Não sei se vocês lembram, no começo do ano, dentro das etapas da história clínica, tinha lá os hábitos, né? Que eu tinha que perguntar sobre os hábitos da diurese, hábitos do sono. E aí, dentre aqueles hábitos, tinha os hábitos da catarse, né? Ou seja, como que está o cocô desse paciente, né? Quantas vezes ele está indo no banheiro durante a semana, o aspecto dessas fezes, né? Se tem algum sintoma acompanhante ou não, e se tiver tudo de forma conservada, de forma normal, beleza. Só que agora o nosso tema é alguma alteração nessa catarse, por exemplo. Então, esse paciente, ele pode relatar para vocês como um esforço evacuatório, né? Então, ele vai falar que ele faz muita força para ir no banheiro, né? Ele vai falar para vocês que as fezes dele, vocês têm que perguntar, em se tratando de digestivo, qual que é o aspecto dessas fezes, por exemplo. Então, ele pode relatar para vocês como as fezes ressecadas, né? Fezes duras, ressecadas. Ou ele pode relatar um tenesmo, né? Claro que ele não vai falar tenesmo, mas o que era o tenesmo? O tenesmo era aquela sensação de esvaziamento incompleto. Ou seja, ele ia no banheiro e aí, assim, ele ainda tem vontade de fazer, mas não sai mais nada, né? Então, essa sensação incompleta, né? Esse esvaziamento incompleto, essa sensação a gente chama de tenesmo. E ele pode relatar isso para vocês também, como um tenesmo, tá? Pode relatar um simples, assim, desconforto. Olha, doutor, minha catarse está normal. Ele vai te falar, não, eu vou no banheiro normal, doutor.
só que é desconfortável. Opa, poxa, se é desconfortável já não é normal. Aí vocês têm que investigar, mas por que é desconfortável? Ah, porque eu tenho que fazer muita força, porque me machuca, porque eu fico muito tempo no banheiro, por exemplo, né? Porque eu tenho uma distensão, eu sinto que eu estou cheio antes de ir no banheiro. Eles vão relatando essas informações, tá? Outra informação importante, inclusive essa que eu acabei de falar, fica muito tempo no banheiro. Doutor, eu vou no banheiro, mas eu fico muito tempo lá no banheiro sentado, esperando, e dói a minha barriga e não sai. Quando vou ver, sair só um pouquinho, eu ainda quero fazer mais, eu não consigo. Então, eu sei que até vocês talvez já tiveram passado por essa sensação em algum momento da vida, né? Com certeza passaram, inclusive. E é algo extremamente desconfortável e que poucas pessoas tocam no assunto. E esse nosso paciente, que pode relatar todos esses motivos de consulta para vocês, né? Um esforço, fezes ressecadas, o tenesmo, né? Uma sensação incompleta, muito tempo no banheiro, distensão e etc. Que tipo de paciente que a gente espera encontrar que tenha esse transtorno? Um deles eu já falei para vocês, um perfil, que é o paciente da idade avançada, né? O livro traz pacientes aí acima de 65 anos, né? Mas eu posso considerar já o adulto maior em si, né? O paciente com mais de 50 anos, mais de 55 anos, 60. Ou seja, quanto mais velho ele for ficando, mais esse quadro de constipação vai ocorrendo na vida dele. Tá? Então, o fator de risco aqui, para a gente já começar a traçar o perfil do nosso paciente, pode ser a idade, né? Idade avançada. Tá? Um outro fator de risco importante, olha só o abdômen de quem que está aqui nessa foto? De uma mulher, porque predomina no sexo feminino também. Se eu não me engano, é uma proporção aí de 2:1, inclusive em relação aos homens. Tá? Então, estamos falando de uma mulher, estamos falando de uma mulher adulta maior, por exemplo. Tá? Ah, mas o meu pai, ele é homem, eu tenho certeza que meu pai é homem e ele sempre vive com o intestino preso. Beleza, tá? Mas estamos traçando de uma forma geral. Pode acometer os homens, mas é mais frequente nas mulheres. E olha, raça, né? Então, lembra da história clínica, dados pessoais, tudo aquilo para a gente levantar? Pacientes da raça negra também, inclusive, né? O afrodescendente é mais frequente de ser acometido com a constipação também, tá? E aí vem outros fatores também a serem considerados, como esse que eu vou falar para vocês, tá? É a população pobre, inclusive. Pobreza. Pobreza é um fator de risco para a constipação. Por quê? Porque vocês vão ver que a alimentação joga um papel fundamental aqui nesse transtorno. Onde, na situação que o paciente se alimente de poucas fibras e muitos, por exemplo, hidratos de carbono, só come macarrão e não come salada, então ele tem uma tendência a ter uma constipação. Tá? E a gente sabe que um produto aí orgânico, um produto de salada, etc., é para quem tem uma condição financeira um pouco melhor. Para quem é pobre mesmo, ele precisa comer ali arroz, feijão e macarrão. É o que dá. Tá? Então, pobreza é um dos fatores de risco para a constipação também. Tá? Outro fator de risco, curioso, inclusive, já que eu estou falando da alimentação, a população urbana. O cara que mora na cidade. Por quê? O cara que mora na zona rural, ele planta para comer. Entendeu? Então, ele come salada, ele come o alface dele, tá entendendo? Ele tem um pezinho dele de boldo, que ele faz um chá. Então, ele tem uma alimentação mais saudável do que quem mora na cidade. Então, outro fator de risco é a população urbana. Também é um fator de risco. Tá? Outro fator de risco, se o cara mora na cidade, olha como tudo vai meio que fazendo sentido. A pessoa mora na cidade, come mal, por exemplo, ela é sedentária. Então, o sedentarismo é outro fator de risco. O cara do campo, mais uma vez, comparando, né, a população rural com a urbana, o cara do campo, querendo ou não, ele trabalha, faz um trabalho braçal, né, ele tem esse físico
né, mais desenvolvido do que o cara, por exemplo, que trabalha num escritório, do que uma arquiteta e etc., por exemplo, tá? Então, são todos esses fatores de risco que são importantes. Outro fator de risco que vocês vão ver que faz muito sentido daqui a pouco é o abuso sexual. Pacientes, mulheres que foram abusadas sexualmente também, em algum momento da vida, tá? Porque essas pessoas que sofreram esse abuso sexual, elas têm uma tendência a ter depressão, por exemplo, tá? E a depressão é outro fator de risco para a constipação, tanto pela patologia em si da depressão, quanto pelo próprio tratamento da constipação, onde os fármacos que são utilizados para o tratamento da depressão, tá? Eles causam constipação, tá? Então, tanto a doença em si, como a depressão, quanto o próprio tratamento da depressão pode levar a uma constipação. E da onde que se originou essa depressão, por exemplo? Abuso sexual. A nossa paciente aí da cidade, que come mal, que é sedentária, sofreu abuso sexual durante a infância, durante alguma fase, sofre de depressão e faz tratamento para essa depressão, inclusive. E aí ela é constipada, tá? E falando de fármacos em si, vocês vão ver, gente, que a lista de fármaco aqui que causam constipação como efeito adverso ou efeito colateral desse fármaco é gigantesca, né? Se eu não me engano, o livro traz uma tabela gigante. Dá para ficar aí uma aula inteira de farmacologia falando de fármacos que cursam com constipação, tá? Então, não tem nem o que a gente perder tempo explicando cada remédio para vocês, tá? Senão a gente ia ter que fazer uma aula de fármaco e eu sei que o fármaco vocês já amam, tá? E, claro, né? O paciente já tem alguma outra patologia. Então, tenho que também investigar se essa nossa paciente, que nem eu comentei agorinha para vocês, tem um hipotiroidismo, por exemplo, tem uma esclerodermia, por exemplo, tem alguma neoplasia, por exemplo. Então, eu tenho que buscar outras patologias, embaraço, não é patologia, mas uma embaraçada, a grávida, pode cursar com constipação também. Então, vocês vão ver que tem muita coisa para a gente perguntar para essa mulher, inclusive, tá? Mas só para a gente já ir traçando um perfil esperado da nossa paciente, beleza? Então, só para vocês irem já entendendo a situação, beleza? Então, vamos começar, na verdade, tem que ter pulado o slide aqui. Então, o seguinte, então tá lá a nossa constipação, todo mundo já entendeu, né, que é o famoso estrelimento, tá? Que é algo subjetivo, o paciente vai relatar para vocês e vocês vão ter que entender, tá? Não tem como. Vocês vão ter dois critérios para analisar daqui a pouquinho, que são os critérios de Roma, inclusive, para definir mesmo se o nosso paciente está com uma constipação, e tem os critérios de Bristol, que é para análise do aspecto das fezes, que eu montei numa tabelinha para vocês. É qualquer Google que derem, aparece. Critério de Roma ou esse de Bristol, aí que vocês vão utilizar já já. Beleza? E assim como eu tinha comentado agorinha, é um transtorno crônico, na maioria das vezes, compromete a vida do adulto. À medida que a idade vai avançando, ele vai se tornando mais frequente, tá? Pode estar relacionado com outras patologias de forma sistêmica, tá? E aí, o nosso fator de risco, né? O nosso grupo vão ser mulheres de população urbana, são mulheres sedentárias, são mulheres com alguns transtornos psicológicos, por exemplo, uma depressão, mulheres que sofreram algum tipo de abuso sexual, por exemplo, são mulheres de idade avançada, esqueci de mencionar, certo? O adulto maior, mais uma vez, né? Alguns livros trazem como pobreza um fator de risco, ou até mesmo como a gente traz uma educação limitada, mas é mais por esse lado que eu falei para vocês da alimentação, né? Uma alimentação mais rica em fibras. Então, essa pessoa ela prefere comer mais macarrão, mais carne, mais arroz, mais massa, né? E tem pouca entrada de fibras, de saladas, tá? E essa constipação a gente divide aí, seguindo o livro, em aguda e crônica. Mas a que vai interessar para a gente é a crônica, na maioria das vezes. Porque a aguda vai ser algo mais rápido
E assim, é algum alimento que o paciente ingeriu, é algum fármaco que esse paciente está tomando nesse curto período de tempo, entendeu? E aí, rapidinho, ela já se resolve e volta ao normal. Agora, a crônica já pode ser de alguma patologia própria do cólon, pode ser de causa desconhecida e pode ser de alguma patologia extracolônica, inclusive. Essa é a crônica, o paciente está ali, né, anos, né, que nem eu falei para vocês, ele já até está acostumado a viver desse jeito. Tá? Ele já sabe que quando ele for no banheiro, vai ser um sofrimento. Tá? Então, eu sempre foco que vocês têm sempre que perguntar o seguinte: quando começou esse quadro, certo? É uma pergunta que a gente utiliza para tudo, né? Dor, quando começou a dor do senhor? Febre, quando começou essa febre? Constipação, quando começou quando começou esse quadro? Né? Faz quanto tempo? Né? Isso é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Faz quanto tempo? Tá? Por exemplo, você pegou um paciente que caiu de moto. Caiu de moto, vocês vão perguntar. Mas quando foi esse acidente? Que horas foi? Faz quantas horas? Para vocês terem noção do quadro de vocês. Aqui é a mesma coisa. Quando começou? Quantas vezes por semana a senhora vai ao banheiro? Né? E aí essas características que eu comentei para vocês agora. Se ela faz o uso de algum remédio, por exemplo, vocês vão ver que fármacos têm inúmeros que cursam com constipação. Tá? Mas a gente já vamos falar. E esses são os critérios de Roma, gente. Vocês vão ver que a aula é bem curta, inclusive. Os critérios de Roma é o seguinte. Vocês vão precisar que o paciente tenha 2 ou mais desses critérios ali, 2 ou mais, durante mais de 3 meses, nos últimos 6 meses. E que ele não fez o uso de laxante nesse período. Tá? Então, eu vou repetir. Eu preciso de 2 ou mais por 3 meses ou mais durante 6 meses. Tá? E aí eu coloco o meu paciente dentro de um quadro de constipação. Porque vocês vão ver que, durante esse quadro aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar uma boa anamnese e um ótimo exame físico. Esse é o segredo para o diagnóstico da maioria das patologias. Então, dentro dos critérios de Roma, vamos lá, a gente precisa de mais de 2, tá bom? Vamos perguntar se o nosso paciente tem evacuações esforçadas ou dificultosas, né? Pelo menos de cada 4 defecações, uma é desse jeito, tá? E aí eu já tenho um ponto. Estou com um dos critérios já. Ele vai te falar, olha, sim, volta e meia eu vou no banheiro, eu tenho que fazer muita força, eu fico lá um tempão. Legal. Outro, a matéria fecal dura, né? Então, as fezes ressecadas, que a gente tinha comentado agora, que ele pode vir comentando já de cara para vocês, tá? Então, tem 2 já, por exemplo, tá? Ó o tenesmo aqui, ó. Sensação de evacuação incompleta. Claro que ele não vai chegar para você e falar, doutora, eu tenho tenesmo. Não vai. Ele vai vir com essa informação. Doutora, olha, eu vou no banheiro e aí eu faço tudo, mas parece que ainda falta alguma coisa. E aí eu fico lá um tempão. A sensação de obstrução ou um bloqueio anorretal, né? Ele sente... Geralmente, quem cursa com esse tenesmo, inclusive, ele pensa, ele tem uma sensação que tem algo ali bloqueando a passagem, né? Machuca ele sente que é algo que incomoda muito ele, tá? Manobras manuais. Às vezes, o paciente vai relatar que ele já fez alguma manobra manual, ele foi lá, ele puxou com o dedo, ele tentou fazer alguma coisa para ver se desobstruía essa passagem, né? Então, está dentro do critério de Roma, né? O uso de manobras manuais ou facilitadoras em algum momento dessa defecação, tá? Menos de 3 evacuações por semana, tá? Por semana, ele te fala, olha, doutor, eu vou uma vez no banheiro por semana. Meu Deus, tá? Então, eu tenho que perguntar também, tá? As fezes blandas, né? Ele só apresenta fezes blandas se ele utilizar laxante. Fala, ó, doutor, minha fezes é sempre dura. Mas e aí, não tem nenhuma dessas vezes que ela é um pouquinho mais mole? Tem, doutor, quando eu tomo laxante.
entendeu? Então, poxa, complicado, tá? E a ausência de um critério para colocar ele dentro de um intestino, síndrome do intestino irritável, tá? Na verdade, pessoal, vocês viram aí que são critérios fáceis de estar ali no cotidiano, né? Naquela introdução que eu falei para vocês, nem estava falando do critério de Roma, estava falando do que acontece mesmo. O médico pensa isso. Menos de 3 vezes por semana, está constipado. Né? Tá me relatando que está com dor, com esforço, fazendo muita força, está constipado. E o próprio paciente vai vir com essas informações. Do esforço evacuatório, das fezes duras, sensação incompleta, distensão abdominal e etc. É só colocar ele dentro dos critérios de Roma. Então, não esqueçam desse período. Mais de 3 meses nos últimos 6 meses. Sem uso de laxantes. E aí, essa constipação, gente, além da classificação dela aguda e crônica, temos a classificação que realmente importa, que é a constipação primária ou secundária. E de uma forma mais rápida, para vocês entenderem, a primária é a funcional, né? É a afetação ali do cólon. Vai ser alguma afetação, alguma disfunção cérebro-intestino, tá? Na primária. É alguma coisa relacionada com o cérebro e o intestino mesmo, e o cólon. Tá? Estamos falando diretamente do cólon. Tá? E na secundária, vamos estar falando de transtornos extracolônicos, né? De fora do cólon, patologias sistêmicas e etc. Tá? Então, a primária, gente, podemos ter 3 tipos da primária, né? Uma constipação primária com trânsito colônico normal, certo? Então, o trânsito do cara é normal, não é lento. Só que, assim, pelo diagnóstico de exclusão, né, eu vou vendo, não tem nenhuma patologia que se encaixa, certo? Mas o nosso paciente está dentro do critério de Roma, ele está com uma constipação. O que eu posso fazer? Por mais que eu não saiba a causa ainda, mas eu sei que ele tem uma constipação, tá? E o trânsito dele colônico é normal, não foi enlentecido, tá? Não está lento, tá? Com o trânsito lento, nós estamos falando aí de alguma afetação neuromuscular, por exemplo, né? A motilidade, né? O peristaltismo desse intestino está afetado, está mais lento, é uma afetação neuromuscular. E aí essa matéria fecal fica mais tempo ali dentro do intestino, com essa passagem mais lenta, e vai ficando com um aspecto mais empedrado, por exemplo, tá? E o último é a disfunção do piso pelviano, ou seja, o paciente vai ter uma defecação dissinérgica, ou seja, sem uma sinergia, certo? Uma incoordenação, uma defecação dissinérgica. O paciente está com uma incoordenação. Os músculos do piso pelviano que vocês decoraram em anatomia, né, que vocês tanto amavam estudar anatomia, eles estão descoordenados, tá? Tem ali músculos lisos de esfíncter retal interno, tem músculos esqueléticos, por exemplo, e eles estão de forma descoordenada. A contração deles está de forma dissinérgica. E aí, nosso paciente consulta com a constipação primária também, primária. Então, lembrem de algo já relacionado diretamente com o cólon, ou, nesse caso, com essa musculatura que eu acabei de falar para vocês. E a secundária, gente, essa daqui, ou extracolônica, olha o tamanho da tabela de causas dela, tá? E ainda pode entrar dentro das causas idiopáticas, inclusive, né? Então tá lá, o tanto de causas que ela pode ter. Até Chagas a gente pode jogar no meio, claro. Lembra da enfermidade de Chagas? Que acometia o plexo, inclusive, mientérico, às vezes. Ah, mas você acabou de falar que a afetação de cólon é primária. É primária, mas estamos falando de uma enfermidade de Chagas. Está destruindo o plexo, lá do esôfago, inclusive, também. Tá? Então, são várias patologias, gente, dentro das secundárias. Patologias metabólicas, eu chamo a atenção, porque essa é bem frequente, como, por exemplo, o hipotiroidismo, tá? Nem coloquei aqui no slide, coloquei hipercalcemia e hipopotassemia, mas eu estou falando, o hipotiroidismo
Porque eu sei que vocês lembram que a paciente com hipotiroidismo era o quê? A nossa paciente obesa, sedentária, urbana, mulher, lenta, né? O trânsito intestinal dela mais lento, não por causa do colo, por causa da tireoides, tá? Tenho patologias relacionadas, por exemplo, com os transtornos neurológicos, como a depressão, que eu falei para vocês, né? Patologias aí psiquiátricas, né? A anorexia é uma que também cursa com constipação. Eu estou falando patologias que não estão aí para vocês no slide, tá? A própria Parkinson, o Parkinson mesmo, e o Parkinson também entra naquela faca de dois gumes. Por quê? Parkinson em si causa constipação e o tratamento do Parkinson também pode causar constipação. Assim como eu comentei agora para vocês, na depressão também, né? Então, tem que analisar sempre os prós e os contras, tá? O próprio embaraço, né? A mulher grávida pode relatar para vocês um quadro de constipação, assim como diarreia, claro. Uma coisa eu estou falando para vocês, mas vocês têm que estar com a mente aberta. Tem fármacos que causam constipação, tem fármacos que causam diarreia. O embaraço causa constipação, o embaraço pode causar diarreia. Tá? A neoplasia, né, o câncer, pode causar constipação e o câncer pode causar diarreia. É que a aula hoje é de constipação. Tá? Então, vamos com calma nesse raciocínio. Tá? A dieta, claro, a própria dieta está aqui em cima. Né? Isso daqui é fácil de entender. O paciente toma pouca água, o paciente só come hidratos de carbono, né? Só come macarrão, só come mandioca, só come chipa, por exemplo, e aí não come uma salada. E o engraçado, pessoal, é que quando a gente está diante do paciente, vocês perguntam aí, e aí, a sua alimentação, senhora? Ah, eu como bem. Beleza, calma, vamos melhorar essa pergunta. A senhora tem uma preferência por salada ou por uma comida mais grassa? E é claro que lá na hora, eles vão falar para vocês por salada. Sempre, porque o paciente mente também. Ele já está ferrado, né? Já está consultando, então ele tem vergonha, ele fica com o pé atrás. Não é todo mundo que chega lá e já se abre. Então ele vai e fala, olha, doutor, eu como muita salada assim. Isso daí atrapalha o nosso diagnóstico, tá? Então vocês não podem ir assim 100% em cima da informação. Porque lá na frente a gente descobre que essa mulher nunca comeu uma salada na vida, por exemplo. Por isso que na nossa história clínica, sei que vocês lembram lá no AEA, e o nosso AEA começava assim, os dados são aportados pelo paciente e merecem relativa fé. Relativa fé. Porque às vezes eles mentem, tá? Eles podem mentir, tá? Como nesse caso aí. A relação dos fármacos aqui, ó, medicamentos, gente, a lista é gigantesca. Olha o tanto de fármaco aqui, tá? Então, alguns que eu separei para vocês, mais ou menos batendo o olho aqui, que eu sei que são frequentes e que podem cursar com esse quadro de constipação. Por exemplo, a gente saiu agora de cardio, tem os bloqueadores de canais de cálcio, que é o Verapamil, um medicamento utilizado para arritmia. Quem fez a prova aí pegou fibrilação auricular, inclusive, né? Vou perguntar se o nosso paciente sofre de alguma arritmia, porque provavelmente ele vai tomar um Verapamil, por exemplo. E aí ele vai causar o quê? Constipação. O antidepressivo, pessoal, cadê antidepressivo? Que está aqui, ó. Bloqueadores de cálcio foi esse que eu acabei de falar. Verapamil, por exemplo. Antidepressivo, amitriptilina. Amitriptilina é um antidepressivo que causa constipação, tá? Tem vários, sertralina, eu sei que vocês já viram isso daqui. Anotem, se puderem, anotem, porque é bom, fármaco, quanto mais vocês anotam, mais difícil vai ficando de decorar o nome dos remédios, tá? Então, mas vão anotando, tá? Os opiáceos, esses aqui sim, opiáceo que é frequente, a própria morfina. Um exemplo clássico de um opiáceo é a morfina, tá? Então a morfina vai entrar aí nesse grupo.
E vocês já vão ver que tem um outro analgésico que eu vou colocar ele junto, ali com um anti-inflamatório, que ele vai acabar causando uma constipação também, por exemplo. Tá? Anticonvulsivante, antipsicótico como o haloperidol, agora que vocês estão tendo psiquiatria, né? Se acostumem com o haloperidol, tá? Então já anota, haloperidol com H, tá? Os analgésicos, inclusive, que eu não estou vendo aqui na tabela, analgésicos, tá? Mas aqui, os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, eu ia falar mesmo para vocês. Então, os AINES, poxa, mas eu achei que os AINES causavam só gastrites, não sei o quê, úlcera gástrica. Beleza. Os AINES, algumas vezes, são associados com outro analgésico também, como, por exemplo, um tramadol, que é um opiáceo. Então, eu quero potencializar o efeito desse AINES, de um paracetamol. Vamos supor, o paciente está com dor, eu vou dar paracetamol para ele, eu quero potencializar esse efeito analgésico, eu dou, por exemplo, um opiáceo junto, um tramadol. E aí, como resultado, temos aí uma constipação, por exemplo, tá? Os antiparkinsonianos, como eu falei para vocês, ó, levodopa, tá? E aí fica naquela, poxa, o Parkinson causa constipação. E o próprio tratamento para o Parkinson também causa constipação. Então, já estão entendendo como que o nosso paciente vai estar, né? Os diuréticos, né? Anotem, furosemida, né? Um dos principais diuréticos pode causar constipação, né? O paciente está perdendo líquido, né? Os quimioterápicos, que eu não estou vendo eles aqui, tá? Mas alguns quimioterápicos, né? Então, o paciente faz tratamento para um câncer, ele pode cursar tanto com diarreia, como, dependendo do fármaco, uma constipação, né? O próprio, sabe o quê? Anticoncepcional, né? Então, entraria num grupo aí de outros fármacos, como, por exemplo, os anticoncepcionais. Dependendo do anticoncepcional e da mulher, pode causar uma constipação. E esse quadro aqui de constipação, acabei que eu não falei no começo da aula, mas ele tem que ser tratado de forma completamente individual. Mais ainda, toda vez a gente foca nessa tecla de que, tipo assim, cada paciente é um paciente. E agora, constipação também. Cada paciente é um paciente, um quadro totalmente individual, tá? Então, fármacos, a lista de fármacos aí que vocês viram que é gigantesca, como efeitos adversos ou colaterais. Agora, quando vocês estiverem estudando fármaco, sempre dê uma lida nesses efeitos adversos. Vocês vão ver lá, com diarreia, constipação, náuseas, né, mal-estar e etc. Vamos ver o que mais que tem. Vamos lá. Anamnese do nosso paciente, né? Estamos falando de semiologia e não de farmacologia. Anamnese desse nosso paciente. O que a gente vai perguntar? Até já comentei algumas perguntas, né? Então, eu preciso perguntar para esse paciente, né? O tempo, quando começou, né? Para eu poder traçar quanto tempo eu tenho de evolução do quadro, certo? Outra, quantas vezes por semana ele vai no banheiro? É uma pergunta importante para eu fazer, tá? Os sintomas que ele tem acompanhante, que ele pode relatar, olha só, uma constipação. E ele pode relatar para vocês, por exemplo, perda de peso. Perda de peso também. Doutor, tô com essa constipação aí faz um tempinho e eu tô percebendo que eu tô perdendo peso. Então, são sintomas acompanhantes, né? O próprio sangrado, ele vai te falar assim, olha, doutor, e eu tô vindo consultar porque, além de eu estar preso, quando eu vou me limpar com o papel, eu tô percebendo que tá vermelho o papel, acho que tô sangrando. Por isso que eu tô vindo aqui consultar com o senhor. Então, são sintomas acompanhantes, tá? Então, eu vou ter que perguntar também para esse paciente. E, claro, se ele faz o uso de algum fármaco, vocês viram ali atrás o tanto de fármaco. Às vezes, só o fato de eu trocar um remédio pelo outro, eu resolvi o problema desse paciente, tá? Então, sempre vou perguntar também. Agora, o que chama muita atenção é o que eu deixei aqui em vermelho para vocês, ó. Elementos de alerta, tá? Elementos de alerta, tá? Porque são alguns parâmetros que me fazem suspeitar, às vezes, que esse paciente esteja com uma neoplasia, com alguma patologia mais grave. Por exemplo, vamos lá, a idade dele, acima de 50 anos, ou dela, acima de 50 anos. É uma idade ali que já beira o câncer, certo?
A perda de peso, gente, é algo que vocês vão sempre perguntar para o paciente. Né? Nesse caso, se ele perdeu peso, mas eu sempre vou perguntar sobre o ganho ou perda de peso do nosso paciente. Tá aqui, ó. Perda de peso. É um elemento de alerta. Tá? É um sinal de alerta. Tá bom? Outra pergunta, ou outro elemento também importante, anemia. Anemia. Ele pode te apresentar como um cansaço. Né? Tá aí com uma anemia, eu não sei a causa, e aí vocês viram também que a anemia, o paciente pode estar sangrando e nem percebe. Ele está sangrando, porque ele está com algum tumor. E ele não percebe, mas ele está anêmico já. Com hemoglobina aí de 7, por exemplo. O cara vai entrar num choque. E aí, descobrimos agora, tá? Por uma constipação. Outro signo também, por exemplo, febre, que eu acho que não está aí no slide. Febre é um signo de alerta também. Né? Eu tenho que suspeitar de um paciente que consulta por febre e eu não sei de onde está vindo essa febre. Lembra da tal da FOD, que a gente viu no começo do ano, que era febre de origem desconhecida? Ela pode cursar com a constipação também. Imagina um quadro de FOD aqui, aí ferrou mesmo, aí, né? Porque não estou eu sabendo de onde veio a constipação. O paciente está com anemia, está com febre, estou ferrado. Da onde está vindo tudo isso? Tá? Algum tumor, alguma neoplasia. Deixa eu ver outro signo importante. O sangrado, claro. O sangrado aqui, ó. Hematoquese. O sangrado retal. Né? Então, ele vai consultar contigo por um sangrado retal mesmo. Sangrado vermelho, rutilante, né? Uma rectorrágia. Então, eu já tenho que suspeitar mais ainda de um carcinoma cólon retal, por exemplo. Né? O câmbio no calibre das fezes também. Tem o que a gente chama de fezes em fita, algumas vezes em cinta, em espanhol acho que é fezes em cinta. Né? O câmbio do calibre das fezes também pode estar relacionado aqui com esses elementos de alerta, ou seja, signos de alerta. Tá? Não se esqueçam desses signos. Tá? Beleza? E uso de medicação, como eu comentei, o abuso sexual vai ser importante e vai ser extremamente delicado entrar nessa situação, a não ser que o paciente já chegue comentando que ele faz tratamento para depressão por causa de um quadro assim, assim, assado, assim, assim, assado. Tá? Mas esse abuso sexual estava lá dentro dos nossos fatores de risco, tá? Que a gente viu lá no começo da aula, inclusive. Tá? E aqui algumas perguntinhas que a gente traz, né? O tempo de evolução, os sintomas que predominam, né? Se esse paciente fez o uso de algum medicamento novo, né, durante esse tempo, e se essa constipação dessa paciente tem algum signo de alarme, né, que são esses signos que eu acabei de falar para vocês, inclusive. Tá? Aqui tem a escala de Bristol, que eu falei para vocês agorinha, né, da constipação. Ela também pode ser usada para diarreia, tá? Que é do aspecto das fezes. Essa aqui, qualquer Google que vocês derem, vocês vão achar. Se não me engano, eu achei esse desenho aqui do Instagram, inclusive, salvei, tá? E aí tem desde o tipo 1 até o tipo 7, certo? Onde, se vocês quiserem anotar, inclusive, o tipo 1 e o tipo 2, que são essas fezes em formato de bolinhas, né? O tipo 1 e tipo 2 nos indicam um paciente com constipação. Né? O paciente constipado tem esse aspecto aqui de fezes, tipo 1 e o tipo 2, fezes duras, né? Eu acabei de comentar com vocês. O tipo 5, 6 e 7, olha só, são fezes mais aquosas, certo? Sem pedaços sólidos, é uma fezes muito blanda, pastosa, como o tipo 6. O tipo 5 aqui, ó, sem borda definido, sabe? O paciente defeca muito fácil. Então, do tipo 5 até o tipo 7 são os tipos para o paciente com diarreia, por exemplo. Então, o 1 e o 2, constipação, o 5, 6 e o 7 para diarreia, tá? Supostamente o tipo 3 e o tipo 4, mais ainda o tipo 4, é o tipo ideal, né? Umas fezes lisas e suaves, tá? Superfície. Até o tipo 3
algumas vezes é considerado ainda como normal ou esperado. E o tipo 4, e aí como supostamente o melhor, né? As fezes com aspecto lisa e suave. Beleza? Então, tipo 1 e 2, constipação. Do 5 ao 7, diarreia. E juntem essa escala de Bristol com os critérios de Roma. Os critérios de Roma, sim, é bem importante. E o exame físico, gente? O exame físico, vocês vão dividir ele em 3 etapas, é claro, né? Assim, se for um exame, estou falando de exame físico voltado para a constipação em si, tá? Que a gente vai buscar uma massa abdominal, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente vai fazer um exame abdominal, um exame neurológico e um exame, né, anorretal, tá? Vamos examinar a região perianal desse paciente, tá? Então, no exame abdominal, a gente vai buscar, né? Ainda bem que fizemos a semiologia abdominal esses dias, vocês viram as etapas, a inspeção, buscando distensão abdominal, né? A simetria desse abdômen, certo? Vamos nessa palpação buscar massas abdominais, né? Um abdômen com aspecto mais duro em determinadas regiões, né? Então, eu vou buscar nessa palpação abdominal, tá? Até mesmo dor à palpação. Então, estou palpando lá e o paciente está relatando dor, por exemplo, tá? A percussão, se o paciente tem, né, uma distensão abdominal, provavelmente ele pode ter um timpanismo aumentado em determinadas regiões. Se esse paciente tem uma massa fecal ali, uma massa abdominal, pode ser um tumor, a gente não sabe ainda a causa, né? Pode ser só um bolo fecal, pode ser um tumor mesmo. Eu vou encontrar uma matidez, por exemplo, nessa palpação. Então, tanto o timpanismo pode aumentar, quanto eu posso encontrar uma matidez, por exemplo, tá? Em determinada região, por algo sólido ali, nesse exame abdominal. Tá? A ausculta, que não está aí, inclusive, eu vou buscar os ruídos hidroaéreos que podem estar diminuídos. E em algumas situações de oclusão, por exemplo, intestinal, etc., esses ruídos podem estar abolidos também, tá? Como vocês já viram na aula retrasada, se não me engano. Agora, importante, pessoal, o exame perianal, ele é obrigatório nesse motivo de consulta, tá? Não pode sair daqui sem fazer esse exame do tato retal, tá? E, claro, não vou explicar para vocês como que ele é feito agora. Se a gente entrasse na semiologia mesmo, proctológica, falaríamos melhor sobre esse tato, né? Sobre essa palpação digital, inclusive. Tá? Mas, basicamente, o que vocês têm que analisar é essa posição aqui. Ó. Lembra das posições que temos durante o ano? Vimos posição de Pachon para cardio, vimos a posição de Schuster para palpação, para manobras de braço, que são de decúbito lateral. E outra posição de decúbito lateral é essa posição, a posição de Sims. Posição de Sims. Essa é a posição utilizada para realização do tato retal, tá? Ela é uma posição, como que eu vou explicar para vocês, mais confortável para o paciente, por exemplo, tá? Por mais que ela não brinde tantas informações, até que ela brinda as informações adequadas, mas por mais que essa posição aqui, ó, brinda melhores informações semiológicas, né? Para fazer uma inspeção perianal, nessa posição aqui é muito melhor, por exemplo, ou até mesmo para a realização desse tato. Só que, pessoal, isso aqui é extremamente desconfortável para a nossa paciente adulta maior ficar nessa posição aqui genopectoral, ou de plegaria maometana, desculpa. A posição de plegaria maometana. Então, é desconfortável. Então, geralmente o examinador prefere utilizar essa posição aqui, ó, que é a posição de Sims para o tato retal, tá? Beleza? Posição de Sims. Nunca pode ser esquecido, porque a gente vai ver o tono desse esfíncter anal, né? Se ele está com um tono muito, como que eu posso falar para você, muito contraído, por exemplo, tá? A presença de dor, tá? Claro que o paciente pode relatar dor mesmo nesse tato retal, só que vocês têm que saber, tem um jeitinho ou outro de fazer para não causar tanta dor no paciente,
tá? A presença de alguma massa nessa região, porque lembra que o motivo de consulta dele pode ser essa. Falar, oh, doutor, parece que tem alguma coisa presa ali para mim, então eu vou ter que examinar, tá? Então, é isso que a gente vai ter que analisar. A resposta à contração, vocês vão pedir para esse paciente fazer um esforço para vocês avaliarem o descenso dessa musculatura, né? Porque uma das causas da constipação, a gente viu a primária, era justamente essa defecação dissinérgica, inclusive, né? Essa irregularidade na contração. Então, a semiologia anorretal é muito importante. Por mais que pode parecer engraçado, meio que constrangedor, mas a gente tem que falar, não tem jeito, tá? E, claro, o exame neurológico, inclusive, porque como eu comentei para vocês, né, eu posso ter essa afetação, inclusive uma disfunção cérebro-intestino, tá? Então eu tenho que fazer esse exame neurológico, tá? O exame complementar, pessoal, é o seguinte, tem vários porém no exame complementar, tem vários exames complementares. Paciente com signo de alarme, aqueles signos de alarme que a gente viu agorinha, né? Mais que 50 anos, perda de peso, anemia, com sangrado, etc. tal, exames complementares. Paciente não tem signo de alarme, não está dentro do fator de risco, uma boa anamnese, um bom exame físico, já é quase suficiente para eu resolver essa situação. Agora, nosso paciente está dentro dos signos de alarme, tá? Está dentro dos fatores de risco, aí a gente vai buscar exames complementares. Aí, colonoscopia, né, exames de laboratório, beleza? Então, para terminar, é isso, pessoal. O tema de constipação é um tema bem tranquilo, um tema bem leve. Não sei se vocês têm alguma dúvida, perguntas ou comentários para fazer.